A solidão, durante muito tempo, foi tratada apenas como um sentimento passageiro, uma experiência subjetiva e quase invisível, como se fosse apenas melancolia ou um traço da personalidade de quem prefere viver recluso. Mas os dados mais recentes da ciência e as novas diretrizes da Organização Mundial da Saúde mostram que a solidão é, na verdade, um problema de saúde pública com impacto físico mensurável, tão sério quanto hipertensão ou diabetes. O que antes era visto como um detalhe emocional agora é encarado como fator de risco capaz de encurtar a vida, acelerar o envelhecimento do cérebro e comprometer o coração. A solidão prolongada ativa respostas fisiológicas de estresse, libera hormônios que inflamam o corpo, aumenta a pressão arterial e compromete o sono. E o mais alarmante, esses mecanismos, quando somados, ampliam o risco de doenças cardiovasculares e até de morte precoce. A OMS declarou em 2025 que a desconexão social deve ser reconhecida como prioridade global de saúde, especialmente em uma sociedade que está envelhecendo rapidamente. Isso porque a faixa acima de 60 anos é a mais vulnerável a perdas de vínculos, filhos que se mudam para longe, aposentadoria que rompe o círculo social do trabalho, luto pela perda de parceiros e amigos, e a redução da mobilidade física que dificulta a manutenção de encontros. Assim, um idoso que fica sozinho não está apenas sentindo falta de companhia. Seu organismo inteiro responde como se estivesse sob ataque constante. Estudos longitudinais reforçam essa perspectiva. Pesquisadores mostraram que viver isolado equivale, em termos de risco de mortalidade, a fumar até 15 cigarros por dia. O impacto sobre o coração é tão relevante que cardiologistas já consideram a solidão um novo fator de risco cardiovascular, ao lado do colesterol alto e da pressão elevada. No cérebro, a falta de interação diária acelera a perda de memória, aumenta a chance de depressão e potencializa a progressão de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. Isso transforma o tema em uma das maiores urgências da medicina moderna. Para quem assiste a este vídeo e já passou dos 60 anos, a mensagem é clara. Cuidar da mente e do coração não depende apenas de exames ou de remédios. A prevenção pode estar na força de um abraço, em uma conversa por telefone, em um convite para caminhar ou em um grupo de leitura no bairro. Esses gestos simples, quando repetidos e transformados em rotina, funcionam como um verdadeiro remédio sem farmácia, um antídoto poderoso contra os danos da solidão. Por isso, este roteiro não é apenas um alerta, é também um guia prático. Vamos entender juntos o que o relatório mais recente da OMS revelou sobre a solidão, quais são os riscos concretos para a saúde e, principalmente, como qualquer pessoa pode aplicar antídotos semanais para transformar sua vida em uma jornada de conexão, saúde e propósito. Em 2025, a Organização Mundial da Saúde criou uma comissão dedicada exclusivamente à saúde social e publicou um relatório que mudou a forma como governos, médicos e instituições de saúde enxergam a solidão. O documento não fala em metáforas. Ele compara diretamente os riscos do isolamento a problemas de saúde já conhecidos, como tabagismo, obesidade e inatividade física. Isso significa que, assim como campanhas globais foram criadas para reduzir o consumo de cigarro e incentivar exercícios, agora a mesma urgência começa a ser aplicada ao fortalecimento dos laços sociais. Pela primeira vez, a conexão entre pessoas foi elevada ao patamar de prioridade de saúde global. O relatório detalha que indivíduos que vivem sozinhos ou que sentem falta de conexões significativas apresentam um risco 30% maior de morte precoce. Além disso, a solidão foi associada a um aumento expressivo de casos de depressão, ansiedade, declínio cognitivo acelerado e doenças cardiovasculares. Para reforçar a gravidade, a OMS destacou que os efeitos do isolamento social se intensificam com a idade. Na população acima de 60 anos, as consequências físicas e mentais são muito mais pronunciadas do que em adultos jovens. O corpo envelhecido tem menos resiliência, o sistema imunológico se enfraquece, e qualquer fator de estresse constante, como a solidão,
torna-se devastador. Outro ponto importante do relatório foi a inclusão de diretrizes práticas para países. A OMS orienta que governos invistam em programas comunitários de integração, incentivem o voluntariado intergeracional e ampliem espaços de convivência para idosos. A ideia é que combater a solidão seja visto da mesma forma que construir hospitais ou vacinar populações. Uma medida de prevenção em larga escala que salva vidas e reduz custos futuros para os sistemas de saúde. Há também recomendações específicas para profissionais de saúde. Médicos e enfermeiros agora devem perguntar não apenas sobre sintomas físicos, mas também sobre o nível de conexão social de cada paciente. Um dado que ganhou destaque no relatório é que o impacto do isolamento social não é homogêneo. Ele pesa mais sobre quem já enfrenta outras fragilidades, como doenças crônicas, mobilidade reduzida ou baixa renda. Isso significa que os idosos mais pobres, que muitas vezes vivem em áreas afastadas e têm menos recursos para manter contato com amigos ou familiares, estão entre os mais prejudicados. A comissão da OMS reforça que o combate à solidão deve ser inclusivo, levando em conta diferenças socioeconômicas, culturais e de gênero. O peso simbólico desse relatório é enorme. Ao reconhecer a solidão como prioridade global de saúde, a OMS não apenas validou o que muitos idosos já sentiam em silêncio, mas também abriu caminho para políticas públicas e estratégias de prevenção. Isso legitima o tema na esfera médica e política, tirando-o do campo do problema invisível e colocando-o no mesmo nível de doenças que há décadas recebem atenção mundial. O recado é claro: a solidão não é detalhe, é uma questão de sobrevivência. A ciência já deixou claro: a solidão não é apenas um estado emocional, mas um gatilho biológico poderoso que altera o funcionamento do corpo de maneira profunda. Quando uma pessoa vive desconectada socialmente, o organismo passa a interpretar essa condição como uma ameaça constante. O sistema nervoso ativa respostas de estresse, liberando hormônios como o cortisol e a adrenalina em níveis mais altos do que o normal. Esse estado crônico de alerta, que deveria ser temporário em situações de perigo real, torna-se permanente, corroendo lentamente a saúde do coração e do cérebro. No sistema cardiovascular, isso significa que as artérias ficam mais rígidas, a pressão arterial aumenta e a inflamação nos vasos sanguíneos cresce. Esse conjunto de alterações abre caminho para doenças cardíacas, eleva o risco de hipertensão e aumenta a probabilidade de infartos e acidentes vasculares cerebrais. Um dado marcante é que estudos populacionais mostraram que idosos solitários apresentam até 29% mais chance de sofrer doenças cardíacas em comparação com aqueles que mantêm vínculos sociais fortes. O coração, um órgão que já naturalmente perde elasticidade e resistência com o envelhecimento, fica ainda mais vulnerável quando não recebe o estímulo protetor da convivência e do afeto. No cérebro, o impacto é igualmente devastador. A falta de interação social diária reduz a estimulação cognitiva, fazendo com que redes neurais enfraqueçam mais rapidamente. O isolamento contribui para o acúmulo de placas associadas ao Alzheimer, acelera a perda de memória e intensifica sintomas de confusão mental. Em paralelo, o estresse constante e a falta de suporte emocional aumentam as chances de depressão e ansiedade, doenças que por si só já comprometem a saúde neurológica. Pesquisas recentes confirmam que a solidão está associada a uma redução significativa no volume de áreas cerebrais ligadas à memória e ao aprendizado, como o hipocampo. Outro efeito preocupante é o impacto no sono. Idosos que vivem sozinhos tendem a ter mais insônia, despertares noturnos frequentes e um sono superficial que não cumpre sua função reparadora. A privação de sono de qualidade aumenta ainda mais os riscos de doenças cardíacas, acelera o declínio cognitivo e reduz a imunidade. Esse ciclo vicioso transforma a solidão em uma espécie de veneno silencioso que atua todos os dias sem ser percebido, até que seus efeitos se manifestem de forma grave. Essa conexão direta entre solidão, coração e cérebro explica por que médicos e cientistas começaram a tratá-la como fator de risco
tão relevante quanto fumar, ser sedentário ou ter colesterol elevado. No caso dos idosos, a vulnerabilidade é ainda maior. Não se trata apenas de envelhecer, mas de envelhecer em condições que minam a saúde de dentro para fora. Entender esses mecanismos é essencial para que cada pessoa possa agir não apenas buscando tratamento médico, mas também fortalecendo vínculos que funcionam como verdadeira proteção biológica. Entre os muitos achados que a ciência trouxe nos últimos anos, talvez o mais surpreendente seja a constatação de que as conexões sociais influenciam diretamente no tempo de vida. Vários estudos de longo prazo, acompanhando milhares de pessoas por décadas, demonstraram que indivíduos com laços sociais sólidos vivem mais do que aqueles que enfrentam a solidão de forma crônica. Em termos numéricos, a diferença é impressionante. Ter uma rede de amigos, vizinhos ou familiares pode reduzir em até 30% o risco de morte precoce. Esse dado coloca a amizade e o convívio social no mesmo patamar de importância que adotar hábitos saudáveis como parar de fumar, praticar exercícios ou manter uma alimentação equilibrada. Um dos mecanismos que explicam esse efeito é o papel do suporte emocional na regulação do estresse. Pessoas que têm com quem conversar, compartilhar preocupações e dividir alegrias apresentam níveis menores de cortisol, o hormônio do estresse. Isso protege o coração, estabiliza a pressão arterial e fortalece o sistema imunológico. Além disso, a convivência social está associada a um estilo de vida mais ativo. Quem se encontra regularmente com amigos ou participa de grupos tende a caminhar mais, sair de casa com frequência e manter a mente em constante exercício. Todos esses fatores se somam para criar um verdadeiro escudo contra as doenças ligadas ao envelhecimento. Outro aspecto importante é que conexões sociais funcionam como rede de apoio prática. Um idoso que vive rodeado de pessoas tem mais chances de receber ajuda para ir ao médico, tomar remédios corretamente, manter uma dieta equilibrada e até identificar sinais precoces de problemas de saúde. A solidão, por outro lado, deixa essas necessidades descobertas, aumentando o risco de negligência e agravamento de condições simples. Não à toa, médicos relatam que pacientes idosos acompanhados por familiares e amigos apresentam melhores índices de recuperação após cirurgias ou internações. A longevidade, portanto, não é determinada apenas por genética ou acesso a tratamentos médicos avançados. Ela depende, em grande parte, da qualidade dos vínculos humanos que sustentam a vida cotidiana. Ter alguém para compartilhar uma refeição, trocar uma palavra de incentivo ou simplesmente estar presente nos momentos difíceis representa uma forma de medicina preventiva. É como se cada conversa, cada abraço e cada encontro adicionasse pequenos fragmentos de saúde que, ao longo dos anos, somam-se em mais vitalidade e anos de vida. Essa conclusão muda a forma como devemos pensar o envelhecimento. Se por muito tempo a preocupação principal foi apenas prolongar a vida com tecnologia médica, agora sabemos que é possível acrescentar não apenas anos à vida, mas vida aos anos, garantindo que o tempo extra seja vivido com alegria, companhia e propósito. Em outras palavras, a chave para viver mais pode estar menos nos remédios e mais na força invisível, porém poderosa, das conexões sociais. A solidão pode atingir pessoas de todas as idades, mas a ciência mostra que ela é particularmente cruel com quem ultrapassa os 60 anos. Isso acontece porque o envelhecimento traz consigo uma série de mudanças que reduzem naturalmente a rede de apoio e de convívio. Um dos fatores mais marcantes é a perda de parceiros e amigos. À medida que o tempo passa, as despedidas se tornam inevitáveis e muitos idosos veem sua rede social diminuir de forma drástica. O luto, além de doloroso emocionalmente, amplia o risco de isolamento, já que o círculo de convivência se fragmenta. Outro aspecto decisivo é a aposentadoria. Embora seja um momento esperado por muitos, ela também representa o rompimento repentino com um ambiente que oferecia contato diário, reconhecimento e laços sociais. O trabalho, mais do que uma fonte de renda, funciona como espaço de interação constante.
Quando ele desaparece, é comum que a pessoa se veja sem um círculo de convivência estruturado, o que aumenta a sensação de vazio. A mobilidade física também é um obstáculo. Problemas de saúde, como artrite, doenças cardíacas, limitações visuais ou auditivas, reduzem a capacidade de sair de casa com frequência. Pequenos deslocamentos que antes eram simples, como ir ao mercado, visitar um amigo ou participar de uma atividade em grupo, passam a ser um desafio. Essa barreira física reforça o ciclo de isolamento. Quanto menos a pessoa sai, menos oportunidades de interação surgem, e isso se transforma em uma espiral difícil de quebrar. A tecnologia, embora seja um recurso valioso, também representa um ponto de exclusão para muitos idosos. As ferramentas digitais, que poderiam aproximar, às vezes afastam, porque nem todos conseguem se adaptar a celulares modernos, aplicativos de mensagens ou redes sociais. Essa dificuldade tecnológica aprofunda a desconexão com filhos e netos, que já vivem em um mundo cada vez mais digital. Assim, mesmo quando a família está presente, o idoso pode sentir-se à margem, incapaz de acompanhar o ritmo das interações. Há ainda fatores econômicos que agravam a situação. Idosos de baixa renda, que vivem sozinhos ou em áreas com pouca infraestrutura comunitária, enfrentam barreiras maiores para manter contatos sociais. A ausência de transporte acessível, a falta de espaços de convivência e a escassez de recursos para atividades de lazer contribuem para um isolamento ainda mais severo. Isso mostra que a solidão não é apenas uma questão individual, mas também social, ligada às condições em que cada pessoa envelhece. Esse conjunto de vulnerabilidades explica por que a faixa etária acima de 60 anos aparece com destaque em todos os estudos sobre o impacto da solidão. É nesse grupo que o risco de doenças, depressão e mortalidade precoce aumenta de forma mais significativa. Entender essa fragilidade é o primeiro passo para construir soluções práticas que permitam ao idoso não apenas viver mais, mas viver cercado de vínculos que tragam sentido, segurança e alegria. O primeiro passo para combater a solidão na terceira idade não exige grandes movimentos, viagens ou investimentos. Muitas vezes, o que faz diferença é a soma de pequenos gestos repetidos com regularidade, que criam uma rede de contato constante. A proposta da primeira semana é justamente esta: quebrar a barreira inicial do isolamento com ações simples e acessíveis, que podem ser realizadas dentro de casa ou a poucos metros dela. O desafio número 1 é resgatar o poder de uma ligação. Telefonar para um amigo, um parente ou até um vizinho pode parecer pouco, mas pesquisas mostram que uma conversa de 10 minutos já é suficiente para reduzir a sensação de solidão. Esse contato reativa laços, desperta memórias positivas e mostra ao outro que ele é lembrado. Para muitos idosos, a resistência inicial vem do medo de incomodar, mas é importante compreender que o gesto de ligar não é apenas benefício próprio, é também uma forma de oferecer afeto a quem atende. Outro desafio da semana 1 é enviar uma mensagem curta de carinho. Pode ser uma foto, um áudio ou até uma frase simples como "pensei em você hoje". Esse tipo de comunicação, ainda que breve, reforça a presença na vida do outro e, ao longo do tempo, cria uma rede emocional sólida. A tecnologia pode ser usada a favor, sem necessidade de complicações. Um celular básico com aplicativo de mensagens já basta. O terceiro ponto é fazer um convite modesto. Não precisa ser algo elaborado. Oferecer café para um vizinho, sentar-se juntos para assistir a uma novela ou simplesmente conversar no portão são atitudes que quebram o padrão da solidão. A ideia é criar uma rotina de pequenos encontros que se tornam esperados, algo que dá sentido e expectativa aos dias. Por fim, um exercício essencial da semana 1 é retomar uma lista de contatos antigos. Muitas vezes, amigos ou conhecidos se afastaram apenas pela correria da vida, não por conflitos. Resgatar esses vínculos pode trazer de volta lembranças agradáveis e reabrir portas para novas experiências. Escrever nomes em um papel e decidir entrar em contato com ao menos uma dessas pessoas é uma tarefa prática e transformadora. Esses desafios da primeira semana
são como as primeiras pedras de uma ponte que leva o idoso da solidão para a conexão. Não exigem grandes mudanças de vida, mas têm poder suficiente para gerar uma transformação emocional imediata. O segredo está na repetição. Quando pequenas ações se tornam hábito, o coração e a mente começam a sentir os efeitos de um antídoto poderoso contra o isolamento. Depois de dar os primeiros passos na semana inicial, com ligações, mensagens e convites simples, chega o momento de avançar para uma etapa que une dois elementos poderosos: a socialização e o movimento físico. A segunda semana é dedicada a integrar a conexão humana com a atividade corporal, criando um ciclo positivo que beneficia não apenas o coração e a mente, mas também os músculos, ossos e articulações. O primeiro desafio desta fase é a caminhada em dupla. Sair para andar com um amigo, vizinho ou até um parente próximo gera benefícios que vão muito além do exercício físico. A caminhada estimula a circulação, fortalece o coração e melhora a respiração. Mas, quando feita em companhia, ela se transforma em um momento de troca, de conversa e de reforço de vínculos. Muitos estudos já mostraram que pessoas que se exercitam com parceiros têm maior adesão à prática, pois a motivação não depende apenas da força de vontade individual, mas do compromisso mútuo. Além disso, caminhar lado a lado gera cumplicidade e momentos de leveza que afastam a solidão. O segundo desafio é o passeio no parque ou na praça. Esse tipo de atividade, além de proporcionar contato com a natureza, cria oportunidades espontâneas de interação. Ao frequentar regularmente um espaço público, o idoso começa a reconhecer rostos, trocar cumprimentos e, aos poucos, construir uma comunidade informal. Esse contato, mesmo que breve, é suficiente para diminuir a sensação de invisibilidade que muitos relatam ao envelhecer. A natureza, por si só, já traz benefícios ao humor, reduzindo estresse e ansiedade, e quando associada ao convívio social, multiplica seus efeitos positivos. Outro antídoto prático da semana 2 é a visita a um vizinho ou conhecido. Trata-se de um gesto simples, mas extremamente eficaz para quebrar o isolamento. Ao bater na porta de alguém para levar um bolo, compartilhar uma fruta ou simplesmente perguntar como está, o idoso reafirma seu papel dentro de uma rede social local. Esse hábito de troca fortalece a sensação de pertencimento e pode dar origem a pequenos rituais semanais, como o famoso café de quinta-feira ou a sopa de domingo, que marcam a rotina e criam expectativa saudável. Por fim, vale incluir no calendário da segunda semana uma atividade que una movimento e sociabilidade de forma leve, como dançar em casa com alguém da família, praticar alongamentos em dupla ou até se inscrever em uma aula comunitária de ginástica para idosos. A atividade física em grupo é mais do que um exercício. É também um encontro, uma oportunidade de rir, aprender e sentir-se parte de algo maior. A semana 2, portanto, amplia a jornada contra a solidão ao mostrar que o corpo e a mente precisam caminhar juntos. Quando o idoso se movimenta em companhia, fortalece o coração com o exercício, mas também com a alegria de compartilhar momentos. É uma etapa em que a solidão começa a ser substituída por pertencimento, vitalidade e prazer. Depois de resgatar contatos e incluir movimento com companhia, a terceira semana traz um passo ainda mais profundo: transformar a conexão em propósito. Nesta fase, o objetivo é inserir o idoso em atividades coletivas que não apenas ocupem o tempo, mas também deem significado aos dias. A diferença é clara. Enquanto as 2 primeiras semanas quebraram o isolamento com gestos pontuais, agora a proposta é criar compromissos sociais estruturados, capazes de gerar pertencimento e identidade. O primeiro desafio da semana 3 é participar de um clube de leitura. Essa atividade é poderosa porque une 3 estímulos ao mesmo tempo: a prática intelectual da leitura, a socialização durante as discussões e a sensação de pertencer a um grupo com interesses em comum. Idosos que participam de clubes de leitura relatam não apenas melhora no humor, mas também ganhos de memória e atenção, já que precisam relembrar detalhes das histórias, organizar ideias e argumentar.
O encontro, seja presencial ou até virtual, cria um compromisso recorrente que dá ao idoso uma motivação concreta para se preparar e interagir. O segundo desafio é introduzir jogos em grupo, como cartas, dominó, bingo ou tabuleiro. Essas atividades, além de divertidas, estimulam a mente, fortalecem estratégias cognitivas e incentivam a competitividade saudável. O mais importante, no entanto, é que os jogos funcionam como um pretexto perfeito para a reunião regular de pessoas. Muitas comunidades já têm grupos fixos que se encontram em clubes, centros comunitários ou até nas garagens das casas para esses encontros. Essa rotina de partilha cria vínculos fortes e faz com que cada idoso sinta que é esperado, desejado e necessário dentro do grupo. O terceiro ponto da semana 3 é a participação em uma roda de música ou coral comunitário. A música é uma linguagem universal que desperta emoções, ativa memórias antigas e fortalece laços. Cantar em grupo, mesmo sem habilidade técnica, proporciona uma sensação intensa de união e pertencimento. Estudos mostram que a prática de canto coletivo reduz sintomas de ansiedade, melhora a respiração e libera endorfinas, responsáveis pela sensação de prazer. Para muitos idosos, esse tipo de atividade também reaviva lembranças da juventude, criando uma ponte entre passado e presente. Além dessas atividades principais, é recomendável explorar outras formas de engajamento coletivo que tragam propósito, como oficinas de artesanato, grupos de jardinagem comunitária ou aulas de culinária. O importante é que a atividade tenha regularidade e que o idoso sinta que faz parte de algo que depende da sua presença. Esse senso de compromisso reduz drasticamente a solidão, porque cria a certeza de que há sempre um próximo encontro, um próximo jogo, uma próxima canção em que ele é esperado. A terceira semana, portanto, marca uma virada na jornada contra a solidão. O idoso deixa de ser apenas um indivíduo que busca companhia e passa a ser membro ativo de uma comunidade. Essa mudança de papel é transformadora, porque dá propósito, amplia o círculo de apoio e constrói um futuro social que vai muito além de interações ocasionais. É nesse ponto que a conexão se torna um hábito vital. Na quarta semana, a proposta é consolidar tudo o que já foi iniciado e abrir novas portas de conexão que podem sustentar o idoso a longo prazo. Se nas semanas anteriores os passos foram de reconexão, movimento e comunidade, agora o foco está em expandir os vínculos por meio da tecnologia e das redes de fé, duas frentes que têm se mostrado fundamentais no enfrentamento da solidão contemporânea. O primeiro desafio é experimentar uma videochamada semanal com alguém querido. Diferente de uma ligação de voz, a possibilidade de ver o rosto do outro cria sensação de proximidade real, como se a distância fosse reduzida. Para muitos idosos, esse contato visual é capaz de diminuir drasticamente a sensação de isolamento, especialmente quando filhos e netos vivem longe. Uma videochamada de 15 minutos pode reativar laços afetivos, trazer novas histórias e proporcionar a alegria de acompanhar o crescimento dos familiares. Outro antídoto poderoso é a participação em grupos virtuais. Hoje, existem comunidades online de leitura, oração, exercícios e até jogos que acolhem pessoas de todas as idades. Para o idoso que aprende a usar o celular ou o computador de maneira básica, esses espaços oferecem oportunidade de conhecer novas pessoas, compartilhar interesses e se sentir parte de algo maior. É claro que há barreiras tecnológicas, mas elas podem ser superadas com a ajuda de familiares, vizinhos ou até programas de inclusão digital já oferecidos em algumas cidades. A fé, por sua vez, desempenha um papel único. A participação em grupos de igreja, templos ou rodas de oração reforça não apenas a conexão espiritual, mas também a social. A religião cria rituais coletivos, encontros regulares e uma rede de apoio que se estende além das cerimônias. Muitos idosos encontram nesses espaços a sensação de família ampliada, com vínculos de cuidado e pertencimento que substituem ou complementam os laços de sangue. Além disso, a prática da fé em comunidade fortalece a esperança.
reduz sintomas de depressão e proporciona sentido ao envelhecer. Por fim, a quarta semana também pode incluir lives culturais ou educativas, transmitidas pela internet, palestras, apresentações musicais, peças de teatro ou rodas de conversa online permitem que o idoso esteja conectado com o mundo, mesmo sem sair de casa. Essa experiência de acompanhar eventos ao vivo dá a sensação de estar no presente, de não ficar para trás diante da velocidade da vida moderna. Assim, a semana 4 amplia os horizontes e garante que a conexão social não dependa apenas da presença física. A combinação entre vínculos digitais e redes de fé cria um suporte sólido, capaz de sustentar o idoso mesmo em contextos de distância geográfica ou mobilidade reduzida. Ao final dessa etapa, a solidão já não é mais um peso inevitável, mas uma condição que pode ser vencida com criatividade, hábito e apoio coletivo. Depois de percorrer 4 semanas com desafios práticos e acessíveis, chega o momento de transformar esses gestos em um plano estruturado, uma calendário dos 30 dias de conexão. A ideia é simples, mas poderosa. Organizar cada ação em etapas diárias, de modo que o idoso possa visualizar, acompanhar e, principalmente, repetir até que a prática se torne hábito. O calendário não é apenas um lembrete, é um compromisso consigo mesmo e com a saúde do coração e da mente. Na semana primuna, os dias são preenchidos com pequenas interações diretas. Segunda-feira, ligar para alguém que não conversa há muito tempo. Terça, enviar uma mensagem curta para desejar um bom dia. Quarta, escrever o nome de 3 pessoas queridas em um papel e pensar em maneiras de retomar contato. Quinta, convidar um vizinho para um café. Sexta, compartilhar uma lembrança positiva com alguém. Sábado, ouvir uma música e mandar o link para um amigo. Domingo, agradecer em uma ligação ou mensagem alguém que tenha feito diferença. Cada dia representa uma semente plantada para quebrar o silêncio. Na semana 2, o calendário passa a incluir movimento em companhia. Segunda-feira, caminhar 20 minutos com alguém próximo. Terça, visitar um vizinho para um bate-papo. Quarta, ir a uma praça ou parque, mesmo que por pouco tempo. Quinta, dançar ou alongar em dupla em casa. Sexta, repetir a caminhada em dupla. Sábado, preparar uma receita simples e compartilhar com alguém. Domingo, rever a lista de contatos e reforçar um convite. Essa semana, reforça a associação entre corpo ativo e mente conectada. A semana 3 é a etapa da comunidade e do propósito. Segunda, participar de um clube de leitura ou iniciar um grupo com conhecidos. Terça, organizar ou juntar-se a uma roda de jogos. Quarta, cantar ou ouvir música em grupo. Quinta, dedicar 1 hora a uma atividade manual em conjunto, como artesanato ou jardinagem. Sexta, retomar o grupo de jogos. Sábado, planejar um encontro cultural, como cinema ou teatro comunitário. Domingo, refletir sobre a semana e compartilhar com alguém a experiência vivida. Essa estrutura dá ao idoso a noção de pertencimento e expectativa positiva. Na semana 4, o calendário abre espaço para tecnologia e fé. Segunda, realizar uma videochamada com um parente. Terça, participar de um grupo virtual de interesse. Quarta, acompanhar uma live cultural ou palestra online. Quinta, visitar a igreja, templo ou grupo de oração. Sexta, enviar uma mensagem de áudio para alguém distante. Sábado, repetir uma videochamada com netos ou familiares. Domingo, registrar em um caderno as conexões feitas durante o mês. Essa rotina mostra que, mesmo à distância, é possível estar presente e fortalecer laços. Ao final dos 30 dias, o calendário funciona como mapa de um novo estilo de vida. Cada desafio realizado é como um tijolo colocado em uma ponte sólida contra a solidão. O que parecia impossível ou distante torna-se hábito, e o idoso percebe que não precisa esperar grandes eventos para se sentir conectado. Basta cultivar, todos os dias, pequenas atitudes que transformam o cotidiano em uma rede de apoio e afeto. Esse plano é, em essência, um remédio sem farmácia,
Uma receita simples que adiciona anos de vida e vida aos anos. Nada é mais poderoso do que ouvir histórias de pessoas que conseguiram transformar a solidão em vida nova. Esses relatos funcionam como espelhos, mostrando que é possível vencer o isolamento com passos simples e que a idade nunca é barreira para recomeçar. Cada exemplo reforça a ideia de que conexões sociais não são apenas companhias ocasionais, mas verdadeiros medicamentos naturais para o corpo e para a alma. Um caso frequentemente citado em pesquisas é o de idosos que participaram de programas comunitários de leitura em bibliotecas públicas. Uma senhora de 72 anos relatou que, após a perda do marido, passou meses sem encontrar motivos para sair de casa. Quando se inscreveu em um clube de leitura, encontrou não apenas livros, mas amigos. Hoje, ela afirma que a cada encontro sente seu coração bater mais leve, e seus exames médicos comprovam. A pressão arterial estabilizou, a glicemia melhorou e os sintomas de insônia desapareceram. O que começou como um simples hábito literário transformou-se em uma rede de suporte emocional e físico. Outro exemplo é o de um grupo de homens acima dos 65 anos que decidiram criar uma roda semanal de jogos de dominó. Antes isolados em suas casas, hoje eles se reúnem todas as quartas-feiras em uma praça, levando cadeiras, mesa e histórias para compartilhar. O que parecia uma brincadeira se tornou um compromisso inadiável. Os médicos locais relataram melhora no humor, redução de queixas de dores e até aumento da disposição física dos participantes. Cada risada trocada é uma dose de saúde. Também chama a atenção o relato de um idoso que, após aprender a usar o celular com a ajuda da neta, passou a participar de grupos virtuais de música. Ele toca violão desde jovem, mas havia guardado o instrumento por falta de companhia. Ao entrar em um grupo online de canto, voltou a tocar, a compor pequenas canções e a se apresentar em encontros virtuais. A neta descreve que foi como ver a vida voltar aos olhos do avô. Essa história mostra como a tecnologia, quando bem usada, pode ser uma ponte de reconexão com paixões antigas. Por fim, há os relatos ligados à fé. Em várias comunidades, grupos de oração se tornaram espaços fundamentais para idosos solitários. Uma mulher de 80 anos descreveu que, ao participar semanalmente de encontros religiosos, encontrou não apenas conforto espiritual, mas também uma família de afeto. Os encontros transformaram suas noites silenciosas em momentos de partilha, em que cada abraço e cada palavra de incentivo funcionam como alimento para a alma. Essas histórias reais provam que vencer a solidão não depende de grandes recursos, mas de passos acessíveis. Elas mostram que cada ligação, cada grupo e cada atividade tem potencial para mudar vidas inteiras. Mais do que inspirar, elas ensinam que a conexão social é uma forma concreta de prolongar a vida e ampliar a alegria de envelhecer. Nenhuma estratégia contra a solidão na terceira idade é tão poderosa quanto o envolvimento da família. Filhos, netos, irmãos e até amigos próximos podem se tornar uma rede de apoio sólida, capaz de transformar dias de silêncio em dias cheios de sentido. Muitas vezes, pequenas atitudes são suficientes para criar vínculos consistentes, e o impacto dessas ações é maior do que qualquer remédio prescrito. O idoso que sente a presença de sua família de forma regular, mesmo que em gestos simples, desenvolve maior resiliência emocional, mantém melhor adesão aos tratamentos de saúde e tem menos risco de depressão. Uma das formas mais eficazes de fortalecer essa rede é estabelecer rituais familiares. Pode ser um almoço no fim de semana, uma ligação fixa às quartas-feiras ou até um grupo de mensagens exclusivo para compartilhar fotos e lembranças. Esses rituais criam previsibilidade e expectativa positiva, elementos fundamentais para quem enfrenta a solidão. O idoso passa a viver na contagem regressiva para o próximo encontro ou contato, o que dá cor e ritmo aos dias. Outra prática importante é incluir o idoso em decisões cotidianas. Perguntar sua opinião sobre compras, viagens, eventos familiares ou até assuntos mais simples como qual receita preparar transmite a sensação de pertencimento. Muitos idosos relatam que a solidão
não está apenas na ausência de companhia, mas na percepção de que deixaram de ser ouvidos. Dar espaço para sua voz resgata a dignidade e fortalece o vínculo intergeracional. Além disso, é essencial promover a participação ativa dos netos. A relação entre avós e netos é um dos vínculos mais protetores contra o isolamento, pois envolve troca de carinho, aprendizado e diversão. Ensinar brincadeiras antigas, contar histórias ou simplesmente passar tempo juntos cria memórias afetivas que beneficiam ambos os lados. Do ponto de vista do idoso, esses momentos trazem vitalidade e diminuem a percepção de envelhecimento solitário. Pequenos gestos, como levar o idoso para caminhar, acompanhá-lo a consultas médicas ou até ajudá-lo a aprender a mexer no celular, têm efeito multiplicador. Não é preciso disponibilidade integral. A soma de pequenas visitas, ligações e ajudas práticas cria uma rede invisível, mas extremamente forte, que protege o idoso contra os danos da solidão. O mais importante é a regularidade. Não basta uma grande visita no mês, mas sim contatos curtos e frequentes. Por fim, é essencial que os familiares entendam que não estão apenas ajudando, eles também se beneficiam. Estudos mostram que filhos e netos que mantêm laços fortes com idosos desenvolvem maior equilíbrio emocional, aprendem valores de resiliência e ampliam seu próprio suporte afetivo. A rede de apoio, portanto, não é unilateral. Ela é um círculo de afeto em que todos crescem, aprendem e se fortalecem. Apesar de todos os antídotos práticos e do apoio familiar, existem situações em que a solidão ultrapassa o limite do que pode ser resolvido apenas com vínculos cotidianos. Nesses casos, torna-se essencial buscar ajuda profissional, pois o isolamento pode estar acompanhado de sintomas clínicos que exigem atenção médica ou psicológica. Reconhecer esses sinais de alerta é um passo decisivo para proteger a saúde física e mental dos idosos. Um dos principais indicadores é a presença persistente de tristeza profunda. Se o idoso passa semanas sem demonstrar interesse pelas atividades que antes gostava, se apresenta apatia, desânimo extremo ou falta de motivação, esses podem ser sinais claros de depressão. A solidão, muitas vezes, atua como gatilho para quadros depressivos que, se não tratados, podem acelerar o declínio cognitivo e aumentar os riscos de doenças cardiovasculares. Nessas situações, procurar um psicólogo ou psiquiatra é fundamental para oferecer tratamento adequado. Outro sinal de alerta é a mudança significativa no comportamento alimentar ou no sono. Idosos que começam a perder peso de forma repentina, sem causa aparente, ou que passam a dormir mal com insônia frequente e despertares noturnos, podem estar sofrendo os efeitos da solidão em nível clínico. O corpo, quando privado de convívio, manifesta sintomas físicos que precisam de acompanhamento médico, seja para descartar doenças associadas ou para tratar diretamente os efeitos do isolamento. Também merece atenção a perda de memória e a confusão mental. Embora o envelhecimento naturalmente traga alguma redução cognitiva, o isolamento pode acelerar esse processo. Se o idoso começa a esquecer compromissos, se perde em rotinas simples ou demonstra dificuldade de concentração, é hora de buscar a avaliação de um neurologista ou geriatra. Muitas vezes, a intervenção precoce pode retardar o avanço de doenças neurodegenerativas. Outro ponto crítico é quando o idoso verbaliza sentimentos de inutilidade ou abandono. Frases como "não sirvo mais para nada" ou "ninguém se importa comigo" não devem ser ignoradas, pois revelam sofrimento emocional intenso. Nessas situações, psicólogos e grupos comunitários podem oferecer suporte fundamental, criando novos vínculos e resgatando a autoestima. A ajuda profissional também inclui a participação em grupos de convivência supervisionados. Muitas cidades oferecem centros de idosos com atividades monitoradas por profissionais de saúde e educadores físicos. Esses espaços não são apenas recreativos. Eles foram pensados como terapias coletivas, onde cada atividade é desenhada para estimular corpo e mente. Portanto,
Buscar ajuda profissional não deve ser visto como sinal de fraqueza, mas sim como uma medida preventiva de cuidado. Assim como ninguém hesita em procurar um cardiologista diante de dor no peito, também não se deve hesitar em procurar apoio psicológico ou médico diante da dor invisível da solidão. Reconhecer e agir diante desses sinais é garantir mais saúde, mais qualidade de vida e, acima de tudo, mais dignidade no envelhecer. Ao longo das últimas décadas, a medicina preventiva se consolidou como a base do cuidado em saúde, com foco em hábitos capazes de reduzir riscos antes que doenças se manifestem. Alimentação equilibrada, prática regular de exercícios e controle de fatores como pressão arterial e colesterol são pilares bem conhecidos. Mas agora, a ciência adiciona um novo elemento a essa lista: a conexão social. Os vínculos humanos deixaram de ser considerados apenas uma questão emocional para se tornarem verdadeiros protetores biológicos, capazes de fortalecer tanto o coração quanto o cérebro. O mecanismo é claro. Quando um idoso mantém interações regulares, seja em um café com amigos, em uma caminhada em dupla ou em um grupo de leitura, seu corpo interpreta esses momentos como sinais de segurança. O sistema nervoso, em vez de ativar constantemente hormônios de estresse, como o cortisol, entra em estado de equilíbrio. Esse ajuste bioquímico reduz inflamações, estabiliza a pressão arterial e melhora a qualidade do sono. Cada vínculo social, portanto, atua como uma espécie de vacina invisível contra os efeitos destrutivos da solidão. No coração, os benefícios são concretos. Estudos recentes mostraram que idosos com redes sociais ativas apresentam taxas mais baixas de hipertensão e menor incidência de eventos cardiovasculares graves. A convivência regular funciona como exercício emocional que estimula o músculo cardíaco a trabalhar em condições de menor estresse. Da mesma forma, no cérebro, a estimulação cognitiva proporcionada pelas interações sociais ajuda a manter as sinapses ativas, retardando o declínio cognitivo e reduzindo o risco de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. Outro aspecto fundamental é o fortalecimento da resiliência psicológica. Conexões sociais oferecem suporte emocional diante das adversidades, o que diminui a probabilidade de desenvolver quadros graves de depressão e ansiedade. Essa proteção mental, por sua vez, repercute em todo o organismo, já que o bem-estar psicológico está diretamente ligado ao funcionamento do sistema imunológico e ao controle da inflamação. Em outras palavras, cada abraço, cada conversa e cada encontro são doses de prevenção contra doenças físicas e mentais. A grande vantagem dessa forma de medicina preventiva é que ela não depende de prescrição médica ou acesso à tecnologia avançada. É um recurso disponível para todos, em qualquer lugar. A diferença está em transformar a conexão em hábito, assim como se transforma a caminhada diária em rotina ou o cuidado com a alimentação em disciplina. A ciência mostrou que quem cultiva laços fortes não apenas vive mais, mas vive melhor, com mais energia, menos doenças e maior qualidade nos anos finais da vida. Assim, a mensagem é simples e poderosa. Amizades e vínculos sociais devem ser tratados como parte da prescrição médica. Ao lado de exames e medicamentos, deve haver também o cuidado com o calendário de conexões. Essa é a verdadeira revolução da medicina preventiva no século XXI. Reconhecer que a saúde não está apenas em farmácias ou hospitais, mas também na sala de estar, na praça do bairro e no abraço de quem se importa. Depois de entender a ciência, os riscos e, principalmente, os antídotos práticos, fica claro que a solidão não é destino inevitável para quem envelhece. Ela pode e deve ser combatida com as mesmas ferramentas com que enfrentamos outras doenças: informação, prevenção e atitude. A Organização Mundial da Saúde deixou o alerta, mas também deixou a esperança. A conexão social é um remédio disponível, gratuito e acessível a todos. O que falta muitas vezes é dar o primeiro passo. Por isso, o chamado à ação é simples e direto. Comece hoje. Pegue o telefone e faça uma ligação. Convide um vizinho para um café.
Escreva uma mensagem para alguém que não vê há muito tempo. Esses gestos, embora pareçam pequenos, têm poder de transformar não apenas o seu dia, mas também o dia de quem recebe o contato. O desafio dos 30 dias de conexão está pronto. 4 semanas, 30 passos e uma vida inteira de benefícios que vão do coração ao cérebro. É importante lembrar que cada conversa, cada abraço e cada encontro representam mais do que companhia. Eles são escudos contra o envelhecimento solitário, fortalecem o sistema imunológico, protegem o coração e mantêm a mente ativa. Assim como uma caminhada diária fortalece o corpo, uma ligação diária fortalece a alma. A saúde não se constrói apenas com medicamentos e exames, mas também com afeto e presença. Para os familiares e amigos, o convite também é claro. Olhe para os idosos da sua vida com atenção redobrada. Não espere sinais graves de isolamento para agir. Uma visita semanal, uma videochamada, um passeio simples podem significar a diferença entre solidão e vitalidade. A responsabilidade de cuidar não é apenas médica, é também social e familiar. Envelhecer com saúde não significa apenas acrescentar anos à vida, mas vida aos anos. E a vida, em sua essência, é feita de vínculos. Que este calendário seja mais do que um guia, que seja um compromisso de transformar a rotina em uma rede de afeto. Porque, no fim das contas, a maior herança que podemos deixar uns aos outros não é material, mas sim a certeza de que nunca estivemos sozinhos.